Feliz Ano Novo, pessoal! Lembrando que só é razoável desejar Feliz Ano Novo até dia 14, tá, gente? Depois chega. Nos Estados Unidos, um dos apresentadores de talk show mais brilhantes do mundo de todos os tempos é o Stephen Colbert. E ele botou uma regra no programa dele quando Donald Trump perdeu a eleição em 2020. Nunca mais usar o nome do Trump. Eu não sei se William Bonner se inspirou no Colbert para não falar mais o nome do ex-presidente na transmissão da posse do Lula, mas eu me inspiro. Cá entre nós, aqui nessa coluna, vamos evitar nomeá-lo sempre que for jornalisticamente possível. Bom, hoje é dia 3 de janeiro de 2023 e apesar dos delírios dos seguidores daquele que não vamos mais mencionar, a vida seguiu. Lula está empossado, seus ministros já estão tomando pé da situação e revogando atos absurdos e sal grosso está sendo jogado nos prédios públicos de Brasília. A política toda está se rearranjando bem rapidinho, porque sim, a Terra é redonda e em Brasília parece que gira até mais rápido. Então, tem ex-ministra do antecessor que abraçou Lula na posse e já se desfiliou do PL. Tem ex-presidente do partido que abrigou o Fujão na eleição de 2018, todo sorridente, lendo o termo de posse do Lula, levando seu novo partido, União Brasil, para a base lulista, para desespero do Sérgio Moro. Isso quer dizer que o reacionarismo que se conjugou em torno daquele acabou? Claro que não. Inclusive, deve encontrar morada aqui em São Paulo, no governo do Tarcísio de Freitas. Só quer dizer que a política é dinâmica e muito, muito mais realista do que qualquer devaneio de tio de WhatsApp ou de qualquer general irresponsável e golpista. Mesmo que o patriota de Miami siga postando como presidente e inclua agora o crime de falsidade ideológica na sua lista. Mas começou um governo novo. Como jornalista de política, é minha obrigação buscar o maior nível de isenção possível, de distanciamento, abafar os deslumbres, deixar o senso crítico comandar. Quase todo jornalista político ama uma frase do gênio Milor Fernandes, que já virou até clichê e às vezes é chamada de lei, de que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Mas Milor era um espetacular frasista justamente por conseguir condensar ideias muito complexas em poucas palavras. E nessa frase dele cabem muitas, muitas nuances. Ser oposição atribui automaticamente um estado de animosidade a jornalistas que não é recomendável na sua função maior, mais nobre, que é a busca dos fatos. E veja que eu não falei verdade, falei fatos. Se você vai atrás dos fatos, já com a cabeça de encontrar neles algo que te faça um opositor, a sua vista fica embaçada. A imprensa brasileira está tendo que reaprender a cobrir um governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por várias razões. Sem voltar tão lá atrás na história do jornalismo brasileiro, uma delas é porque a imprensa teve um papel muito importante na criminalização do PT e da política, que foram algumas das bases para o crescimento do reacionarismo. E eu mesma fui parte dessa história, viu? Eu cobri a Lava Jato em Brasília e eu embarquei muito mais do que o minimamente aceitável na narrativa da Força-Tarefa. O que o Milor fala quando diz que devemos ser oposição não é sobre se opor a um presidente ou a uma figura específica ou a um grupo. É de se colocar em posição de questionamento, sempre. É se opor a uma versão única e exclusiva dos fatos. A imprensa tradicional aceitou as versões lavajatistas sem qualquer espírito crítico. E o principal alvo dela era Lula. Como a gente vai retraçar esse caminho? A segunda razão que eu vejo é que qualquer jornalista minimamente sério se colocou em oposição real ao covarde de Orlando, em defesa própria e em defesa da democracia. E aí pode ter ficado um pouco viciado nessa postura.
Mas veja, foi a imprensa tradicional que, na maior parte dos casos, expôs os escândalos, os impropérios, as crueldades. Ainda bem que ela estava ali. E é evidente que deve continuar cumprindo esse papel fiscalizador agora, se escândalos houver. Por isso tudo, eu não vou ter medo de celebrar algumas das coisas que aconteceram na posse do Lula, tá? O que se viu no domingo foi a volta de valores importantes numa democracia. Os valores da diversidade, com aquela entrega de faixa bonita demais. Teve finalmente um líder do Brasil lamentando os quase 700 mil mortos por Covid. Olha a importância disso. Teve o Geraldo Alckmin, que pela longa carreira de governador de São Paulo, e momentos bastante criticáveis, poderia ser antipático a muitos, mas ele estava tão sorridente e afável quanto a cadelinha Resistência. Teve clamor da população sem anistia. Teve a escolha de nomes excelentes em suas áreas para os seus cargos. Silvio Almeida, Marina Silva, Nízia Trindade. Teve escolhas políticas também. Teve Juscelino Filho nas comunicações, Daniela do Vaguinho no turismo. Estaremos muito de olho. Todo presidente novo, dizem, desfruta de algum período de lua de mel com a imprensa e com a opinião pública. Mas eu acho que dessa vez vai ser diferente, porque muitos setores grandes e barulhentos já estão em oposição franca a Lula. O mercado, essa entidade onipresente e poderosíssima, é o principal. Um monte de gente que aceitou bem quietinha todo tipo de usurpação do dinheiro público no governo anterior está agora em estado permanente de convulsão. Ai, mas e o teto de gastos, o arcabouço fiscal? Sim, tudo isso foi absolutamente desrespeitado pelo posto Ipiranga, que virou tchutchuca, e o dólar não disparava. Ai, mas vai prorrogar a isenção dos combustíveis? Sim, que foi dada pelo Guedes em pleno ano eleitoral e não derrubou bolsas e nem motivou notas indignadas das usinas. Nossa, esse governo novo é muito intervencionista. Sim, o comedor de leite condensado ia no banheiro e decidia o preço da gasolina e trocava o presidente da Petrobras. E o mercado lá, deitado em berço esplêndido. Sério isso? Vamos lá, gente. Lula botou Alckmin, Simone Tebet e Haddad, de perfil liberal ou pelo menos não desenvolvimentista, em postos-chave do comando da economia. Aí ele colocou os desenvolvimentistas Aloysio Mercadante e Esther Dweck em outros 2 postos. Alcançar algum consenso aí é o grande desafio dessa frente ampla que todos pediram. O antagonismo entre visões liberais e desenvolvimentistas era a polarização que a gente tinha antes, lembram? Antes de tentarem destruir nossa democracia. Ainda não está claro como Lula vai conciliar esses 2 polos da frente ampla, se vai ser via conflito, via política, nem os efeitos disso. Mas esse ajuste estará dentro dos padrões civilizados de um governo que, para dizer o mínimo, não é pautado pela crueldade, nem pela mediocridade pura. Então, calma, mercado, sossega o facho aí. A imprensa, gente, não é oposição. A imprensa tradicional ou independente é quem deve buscar as histórias e os fatos que sejam a base de um Estado democrático de direito. E cá entre nós, o fato é que voltamos a respirar. O resto é política, feita em terra redonda e democrática. Feliz 2023!